Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui hoje, né, compartilhando um pouco do que eu venho estudando a respeito da acessibilidade web. Quando eu desenvolvi o meu doutorado, né, eu já investigava o tema e tive algumas oportunidades, então, de também levar para o grupo do CCUEC e conversar com técnicos de informática da Unicamp, né, a respeito de como promover a acessibilidade web. Isso em 2005, 2006, né? E o tema continua super importante e também muito atual, né? Um desafio mais ainda, além de desenvolver sistemas web com acessibilidade, manter esses sistemas acessíveis, né? Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês, né, sobre alguns conceitos, estudos de caso que eu desenvolvi com alunos, né, no contexto da universidade, cenários aí para a gente pensar a respeito do tema. E, conforme for o andamento, a gente pode ir conversando, né? Fiquem à vontade até para me interromper. Eu gosto de dialogar, eu me sinto mais à vontade, né? Então, Queiroz, obrigada pelo convite. Bom, de onde eu vim, né? Nasci no Rio de Janeiro, mas desde 2009 eu moro em Alegrete. Sou professora na Universidade Federal do Pampa, que é uma universidade multicamp, né? Então, aí, para vocês terem uma ideia, que é lá no sul, na fronteira oeste, perto do Uruguai, perto da Argentina. Então, é uma jornada chegar até aqui. Mas é sempre uma alegria, porque eu tenho muitos amigos, né? E gosto de visitar Campinas. Bom, então, como eu vinha comentando, eu gostaria de começar a palestra com alguns conceitos, né, para que a gente tenha um entendimento comum, compartilhado do que eu estou falando, do que significa para mim acessibilidade, o que eu quero dizer, né, com acessibilidade. E então a gente vai entrar na acessibilidade web, que é o tema, né, como que a gente pensa acessibilidade na universidade. Eu trago alguns cenários, alguns estudos de caso e faço algumas considerações finais e também apresento materiais complementares para quem tem interesse em investigar mais a respeito do tema, para que possa se aprofundar e implementar, né, a acessibilidade nos seus projetos. Bom, então eu começo perguntando, né, o que vem a ser acessibilidade e o que significa deficiência nos dias de hoje. Né? Quando a gente pensa em acessibilidade, o que vem à mente? Né? O que vocês pensam? Eu começo com essa pergunta, né? Se alguém quiser se manifestar, fica à vontade, senão só a gente pensar um pouquinho, né? E logo mais eu compartilho o que eu penso a respeito. Né? Então, o que é acessibilidade? Né? O que é deficiência? Né? Onde está a deficiência? Então, a acessibilidade, ela pode ser entendida, né, como o encontro entre as capacidades individuais das pessoas e as características dos ambientes, produtos e serviços que utilizam. Né? Muitas vezes a gente pensa na acessibilidade associada à pessoa com deficiência. Temos uma série de leis, né, temos decretos, temos normas técnicas, recomendações voltadas a este público, né? Agora, uma pessoa que não é considerada pessoa com deficiência, ela pode estar numa situação de deficiência se o ambiente, né, não permitir que ela utilize, acesse e realize as coisas que ela precisa realizar. Né? Assim como uma pessoa considerada pessoa com deficiência pode nem se sentir com deficiência, dependendo de como o ambiente a recebe e permite que ela realize as atividades do dia a dia. Né? Então, um conceito bastante difundido hoje é o conceito social de deficiência, e não o conceito médico de deficiência, né, em que você diz, olha, a pessoa com deficiência auditiva é aquela que tem a perda, assim, assim, assim. Não. Né? Então, o conceito social de deficiência ela vai para um outro lado. Né? Então, a deficiência, segundo essa perspectiva, é um conceito em evolução que resulta da interação entre pessoas com deficiência
e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade e em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Né? Esse conceito ele já aparece num decreto brasileiro, né? O 6949 de 2009, que é quando o Brasil confirma, adere à Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, toda a ideia de acessibilidade, né, aos sistemas de informação, aos ambientes físicos, educação, trabalho, é sempre tratado numa perspectiva de acesso em igualdade de direitos com as demais pessoas. Né? Então, nós somos todos provocados, né, através dessa convenção, a criarmos soluções em que as pessoas elas nem se sintam com alguma deficiência, né? Porque o que elas usam, o que elas fazem, quer dizer, elas podem realizar as coisas do dia a dia, né, sem se sentirem numa situação de deficiência. Então, quando eu falo em acessibilidade, eu penso nesta perspectiva. Isso não significa ignorar, né, que existem pessoas que não enxergam, pessoas que não escutam, né, e daí a gente, a partir desse entendimento, né, do conhecimento de que nós somos todos diferentes, a gente pode aí pensar em soluções para todos. Né? E isso, gente, muda muito assim, o tipo de solução que nós propomos. Porque quando eu penso no design para a pessoa com deficiência, às vezes eu até proponho soluções em que ela possa realizar as coisas, mas que ela não se sente igual às demais pessoas em termos de oportunidades de direitos. Né? Então, é importante a gente pensar nessa ideia do design para todos, que eu vou trazer agora em seguida. Né? Então, outros conceitos que eu acho bem importante para quem está trabalhando com design para a web, né? É um bom entendimento do desenho universal e dos recursos de tecnologia assistiva. Né? Que se, por um lado, eu preciso pensar em ambientes então, que permitam que cada pessoa, né, com as suas características, elas usem os produtos, os ambientes e os serviços, por outro lado, eu também preciso pensar em recursos, né, que favoreçam a autonomia das pessoas com deficiência, por exemplo. Né? Então, o que é o desenho universal? O que é um recurso de tecnologia assistiva? Né? Levantando a mão aqui, quem já teve a oportunidade de ver, por exemplo, uma pessoa cega utilizando um leitor de telas? Vale vídeo também. Tá? Bom. O desenho universal, então, é a concepção de produtos, ambientes, né, programas e serviços que devem ser usados aí na maior medida possível, né, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. Então, esse conceito ele foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, né, historicamente, olhando assim, né, para aqueles períodos de guerras em que muitas pessoas voltavam mutiladas e iam para centros de reabilitação e não voltavam a ser, às vezes, incluídas na vida diária no trabalho. Eram consideradas incapazes e, com muitas pessoas voltando, né, das guerras, elas precisaram ser incorporadas, né, ao dia a dia. E como fazer isso? Né? Então, um desafio aí que alguns países enfrentaram, né, de pensar como que essas pessoas voltando da guerra com algumas incapacidades físicas elas podem ser integradas aqui ao ambiente universitário, né, ao trabalho, enfim, né? E se chegou então a esse conceito de desenho universal, de você não pensar só em propostas especializadas para grupos específicos, mas que pensasse em propostas em que se pensasse na inclusão dessas pessoas com deficiência no cotidiano. Né? E a tecnologia assistiva ela é muito importante porque ela vai permitir aí que
pessoas, então, com deficiência, elas usufruam de produtos, recursos, né, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover funcionalidades, né, relacionadas à sua participação no dia a dia. Então, tu tens, por um lado, uma proposta de design, né, de como pensar a sociedade para todos, ou produtos e ambientes para todos, mas sem esquecer a especificidade dos indivíduos, né? Então, eu vou precisar, por exemplo, se a gente pensa no contexto web, né, de criar páginas em que um cego, com um recurso chamado leitor de telas, né, ele consiga acessar a informação que está disponível lá, né? E daí surge a pergunta, como é que eu faço quando eu tenho muitas imagens sendo disponibilizadas, quando eu tenho um canal de vídeo, né? Afinal, como que eu lido com isso, né? Por um lado, então, eu quero oferecer produtos, serviços, né, que me permitam compartilhar uma série de coisas que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, mas eu quero que cada pessoa possa acessar, né, esses serviços, enfim. Então, eu preciso ter essa ideia do todo e também pensar na especificidade, né? Aqui eu tenho um exemplo para a gente pensar um pouco no desenho universal, né? Não é incomum a gente ver esse tipo de solução, inclusive há alguns bebedouros que são que eles integram, né, o nível mais alto e mais baixo. Então a gente já vê isso na minha universidade, é bem comum, né? Então a gente pensa, bom, interessante, né? Porque as pessoas que têm uma estatura menor ou de repente estão em cadeiras de rodas, né, dependendo da mobilidade, também depende de uma série de fatores, de repente pode usar, né? Então é mais acessível do que o bebedor só numa altura, né? Será que a gente pode ter propostas melhores, mais próximas do desenho universal, né? Há anos eu encontrei essa imagem, eu acho ela bem significativa, né? Então, a proposta de um bebedouro na forma de gangorra. Então, eu tenho a possibilidade de variar para mais alturas, né? Adequar ergonomicamente a estatura de diferentes usuários. Eu posso continuar vendo problemas também nessa solução. De repente, alguém que não tem um movimento que permita, né, pegar o bebedouro e não tenha força, né, para baixá-lo, tenha dificuldade de usá-lo, né? Mas já se adequa a um grupo maior, uma gama maior de estaturas, né? Então, se aproxima melhor do desenho universal, né? Então, essa ideia a gente poderia tentar pensar quando fala do desenvolvimento de sistemas para a web, né? O bebedouro ali à esquerda, aqueles dois bebedouros, eu poderia pensar, né, em propostas que digam assim, aqui eu tenho uma solução para os usuários que enxergam e aqui uma solução para os usuários que não enxergam, né? E aí eu vou, de repente, ter uma série aí de questões a pensar, né? Bom, eu estou criando dois espaços diferentes e vou ter que manter esses dois espaços, né? Então, se a gente pensar em como o HTML, por exemplo, era mantido há muito tempo atrás, né, onde não tinha assim tanta dinamicidade, acesso à base de dados, a gente poderia pensar que seria bem complicado manter sites dessa forma. Hoje, talvez, seja um pouco mais facilitado, né? Mesmo assim, eu estou criando dois caminhos, né? Duas propostas distintas, um para um grupo, outro para o outro. Se eu quiser atingir todos os grupos, então eu vou criar, né, para a pessoa em cadeira de rodas, para a pessoa cega, para a pessoa que não escuta, né, e por aí vai, né? E do outro lado, eu poderia pensar numa solução, né, um site que procura, através de princípios, né, de recomendações, incluir uma gama maior de usuários, né? E aí eu vou ter princípios que vão nortear o desenvolvimento de soluções nessa perspectiva, né? Bom, falei do desenho universal, já tinha comentado a tecnologia assistiva, aqui só alguns exemplos, né, que a gente pode extrapolar e deve muito além das ferramentas computacionais, né? Então,
Quando eu falo de tecnologia assistiva, eu estou falando da cadeira de rodas, estou falando da lupa, estou falando do computador, né? E o computador é um importante aliado, é uma importante tecnologia assistiva. A gente pode adaptar, né, para diferentes usuários. Uma mesma máquina, a gente sabe que só com a ideia de perfil de usuário, né, eu posso adequá-lo a diferentes perfis, certo? Então, eu posso ter um usuário onde, por exemplo, uma lupa ela seja apresentada já na área de trabalho assim que ele se loga. Outro perfil que isso não acontece, ou com leitor de telas, né, de fácil acesso, e por aí vai, né? Então, quando eu falo em computador, né, eu posso pensar em vários softwares que nos apoiem a customizar, né, o ambiente para diferentes usuários. Aí eu posso pensar isso em telecentros, em laboratórios de informática, laboratórios de ensino, no ambiente de trabalho, né? Eventualmente a gente pode ter colegas com deficiência visual, por exemplo, né? E essas adaptações são possíveis. Bengala, entre outros, né, recursos. Existe um site que divulga produtos de tecnologia assistiva nacionais, né? Então, a gente vai ter muita possibilidade aí para descobrir. Bom, então, eu falei um pouco de acessibilidade, falei do conceito de deficiência, que eu acho interessante trabalhar, mencionei o desenho universal e os recursos de tecnologia assistiva, né? O que vem a ser, então, acessibilidade web? Como que eu posso pensar acessibilidade web? Né? O que eu tenho à disposição para promover a acessibilidade, efetivar essa acessibilidade mediada pela web? Né? Como eu sei que esse tema não é tratado aqui pela primeira vez, é recorrente, inclusive, eu sei que o Leonello e o Wagner, que foram meus colegas, né, já trabalharam esse tema com alguns profissionais aqui da Unicamp, eu já trabalhei esse tema anteriormente, né? Então, se alguém puder me ajudar, né? E aí? Magali? Não. Posso? Não, não. Você? Sérgio? Você trabalha, né, com o tema? Então, vamos lá. É um pouco complicado, certo, falar de acessibilidade. Eu vivo isso todo momento, tá? É o que eu sempre falo. Não é difícil, é ruim, sim, lógico, ficar sem andar, mas é mais complicado ainda quando a gente precisa de uma segunda pessoa para ajudar a fazer alguma coisa. Isso não tem, né? As pessoas, elas olham de um jeito, parece que não, mas elas olham de um jeito diferente, né? Mas tudo bem, a gente convive com isso todo momento, tem pessoas e pessoas. Certo, acessibilidade web, né, eu trabalho aqui com isso, né? Certo, a gente desenvolve portais, tal, e a gente está tentando colocar um mínimo de acessibilidade, né? Certo, que a gente consegue colocar para facilitar a vida de todo mundo. O que seria o mínimo? Contraste, aumento de fonte, tá? E um layout mais amigável, tá? E aí a gente trabalha em cima disso, a gente tá? E estamos querendo novas ideias também, né, amor? Obrigada, Sérgio. Bom, então, a próxima transparência, né, eu trago assim, algumas coisas que podem nos dar ideias de como promover
essa acessibilidade na web, né? Então, a questão do contraste ou seguir diretrizes, né, são algumas coisas aí que a gente pode ter em conta na hora de pensar acessibilidade. Então, eu destaquei algumas coisas. Eu tenho uma disciplina de 30 horas sobre o tema e poderia fazê-la de 60 ou até mais, né? Porque essa de 30 eu trato só avaliação, né, que é uma forma de os alunos terem acesso a princípios, né, e algumas ideias de como promover. Então, eu gostaria de destacar 4 princípios que o W3C traz nas suas orientações para promover a acessibilidade web. Um é o princípio da operação. Eu até inverti com o de percepção, que o primeiro é a percepção. Mas a operação diz respeito que o usuário deve conseguir operar, seja com mouse, seja com teclado, seja com outro dispositivo que use as interfaces de mouse e teclado, o conteúdo que está disponível em um site web, né? Então, ele tem que conseguir chegar em cada link e acionar os links, ele tem que conseguir entrar numa caixa de texto, digitar um texto e acionar um botão, enfim, né? E, às vezes, a gente consegue, por exemplo, fazer isso com um mouse e não consegue fazer com um teclado, né? Para quem usa, por exemplo, os 2 dispositivos. Então, o ideal seria que uma interface web ela fosse operável apenas com o mouse e apenas com o teclado, né? Então, o usuário que não consiga usar o mouse, ele deveria conseguir usar com o teclado e vice-versa, né? E os recursos de tecnologia assistiva, eles tiram proveito desse princípio, né? Porque tem alguns recursos, como o teclado virtual, né, que eu posso, usando o mouse, operar o computador com um teclado que está estampado na tela do computador, né? Então, eu posso usar um dispositivo apontador para escrever, né? Isso para dar um exemplo. Bom, o outro princípio, que seria o primeiro, é o da percepção. Toda informação disponível no site web, ele deve ser perceptível, né? Em geral, a gente enxerga e a gente escuta, né? Então, quando eu tenho um texto, tenho fotos, tenho vídeos, né? A visão ela é bem importante para capturar as informações. E eu também uso da audição, né? Se eu vou no YouTube, eu vou tirar muito pouco proveito dos materiais que estão lá se eu não escuto, porque muitos vídeos são publicados por pessoas que não entendem, né, ou que não convivem, de repente, com pessoas que não escutam e nem sequer imaginam, de repente, como que pode promover a acessibilidade daquele material, né, para dar um exemplo. Então, uma pessoa que não escuta, ela poderia ou deveria, de algum modo, conseguir acessar a informação também, né? Então, como que a gente pode pensar essas questões, né? Então, quando eu falei, por exemplo, do leitor de telas, né, eu afirmei, o usuário cego, ele consegue, né, de repente, acessar a informação. C, né? Então, se eu tiver uma imagem com o texto alternativo, e quem desenvolve para a web sabe que, ao inserir uma imagem, eu tenho a opção do texto alternativo. Então, se for ofertado, o cego, com o leitor de telas, ele consegue capturar o texto alternativo para aquela imagem, né? Se eu tenho um vídeo na web, e ele tem a janela de Libras, e ele tem as legendas, né? Então, a pessoa surda, que tem a Libras como sua primeira língua, a língua brasileira de sinais, que foi reconhecida em 2002 como uma língua no Brasil, né, vai conseguir acessar a informação que tem lá. E se ela não entende a Libras, mas sabe ler o português, porque, de repente, perdeu a audição, né, no decorrer do tempo, aí, mas não aprendeu a Libras, vai conseguir acessar aquela informação. Então, não é à toa, por exemplo, que hoje, e a gente vai vivenciar isso, né, porque a gente está em ano eleitoral, que os programas, as propagandas eleitorais, todas vão ter janelas de Libras e também a legenda, né? Infelizmente, às vezes a gente encontra legendas ainda muito pequenininhas, né, difíceis de ler, mas são recursos, né, para o caso da pessoa que não escuta. Diga. Olha, eu conheço o Prodef e conheço o Handstalk,
né, que são para handtal, que é para o celular, né? Então você pode falar uma frase, ele usa o recurso aquele do Google, né, para transformar a voz em texto e a partir dali sinaliza. Aqui em Campinas, se não me engano, na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação tem projeto relacionado a esse tema e no Renato Archer também, né? Mas assim, as mesmas dificuldades que hoje a gente enfrenta para tradução português-inglês, inglês-português, a gente pode e vem a enfrentar nesse tipo de tecnologia, né? Mas tem pesquisas acontecendo e tem propostas, né, que estão sendo escrutinadas aí pelos usuários, né? E à medida que elas forem ficando mais robustas, então uma hora que eu faço a transcrição em texto, eu posso usar um avatar, né, em língua brasileira de sinais para fazer a transcrição. Mas a gente realmente tem um desafio, porque o português e a Libras são duas línguas diferentes, né? E eu posso dizer isso depois de ter feito algumas boas horas de estudo de língua brasileira de sinais. Eu não tinha essa percepção antes, e agora eu tenho. Então, a gente, quando fala em língua brasileira de sinais, já começa a falar do princípio de compreensão, né? Então, os sites, eles precisam ser operáveis, perceptíveis, e eles precisam ser compreendidos, né? A informação que está lá, ela tem que ser entendida. Isso tem a ver com língua, isso tem a ver com a forma que o texto está disponibilizado, tem a ver com linguagem. Às vezes, a gente tem problemas, por exemplo, de sites que usam muito jargão institucional, que só quem trabalha naquela unidade, naquele local, entendem. Mas uma pessoa que é de fora e, de repente, tem interesse na informação gerada lá, não consegue chegar na informação, né? Inclusive, quando a gente fala em usabilidade, é uma questão a ser tida em conta, né? Então, quando a gente fala em compreensão, né, embora na universidade, que é o contexto da minha fala aqui, a gente esteja trabalhando aí com pessoas que tenham um ensino médio, né? Se eu falo dos alunos, dos docentes, dos técnicos, né, sejam de nível médio, de nível superior, a gente ainda assim pode enfrentar dificuldades relacionadas à compreensão se eu não levar em conta, né, a questão da linguagem, tanto indo para a questão da língua de sinais, quanto para a questão, por exemplo, do jargão técnico ou local, né? Eu lembro, eu vou adiantar só um pouquinho, mas porque eu posso até esquecer de falar disso, mas quando a gente pensou o projeto da DAC, era um problema da diretoria acadêmica aqui da Unicamp, né? Porque quando se fala em pró-reitoria de extensão, por exemplo, ou nas unidades da universidade, para quem trabalha, né, nesses setores, de repente é tudo muito bem conhecido, mas para alguém que está de fora, que não conhece a estrutura da universidade, ou um aluno que está entrando na universidade, esses termos não são assim tão conhecidos. E se a gente começa a usar CCUE, QC, FE, né, por exemplo, a gente começa a ter problemas, e não é incomum, né? PROEXT, enfim. O que é isso tudo, né? E a robustez é um outro princípio importante que tem a ver com coisas que foram colocadas aqui, né? Quando a gente fala no acesso a um sistema de informação web, na plataforma desktop, nos dispositivos móveis, né? A gente está falando de robustez. Uma preocupação que hoje a gente acaba tendo que ter quando desenvolve para a web é que o conteúdo daquele sistema ele possa ser utilizável a partir de diferentes plataformas, né? Que ele seja compatível com os recursos de tecnologia assistiva, que eu mencionei antes, né? Enfim. Então, tem a ver com o atendimento de normas, de padrões, e a gente tem recomendações, e a gente tem especificações técnicas, né? Em termos de Brasil, nós teríamos aí um modelo de acessibilidade de governo eletrônico, né, que é mais conhecido como EMEG. E, em termos internacionais, assim, a gente tem conjuntos de recomendações, né? Olha a sopa de letrinhas, quem entende isso aqui, né? Mas a gente tem conjuntos de recomendações voltadas às ferramentas de autoria, voltadas aos conteúdos e voltadas aos agentes de usuários, né? Que são os navegadores, enfim. Então, quando eu falo de acessibilidade web, eu tenho que pensar em como que eu organizo o conteúdo, né? Estruturo uma ferramenta,
levando em conta aqueles princípios que eu mencionei antes, mas é preciso se pensar também em como os navegadores têm em conta isso, né? Enfim, e como os gerenciadores de conteúdo também têm em conta, né? Então, é uma coisa assim, uma trama bem complexa. Então, conteúdo é uma coisinha, diga. Tinha uma palestra que eu fiz há algum tempo atrás, já faz uns 7, 8 anos, que eu falava sobre computação para humanos. E eu falava justamente da questão, na época, assim, até se preocupava muito com a questão do politicamente correto. Não se falava mais em pessoas com deficiências, mas sim com portadores de necessidades especiais. Pois é. E aí eu ficava pensando justamente isso. Às vezes a gente fica se preocupando em terminologia para as coisas, ao invés de ficar se preocupando em resolver os problemas. Então, ao olhar, tipo, aquela sopa de letrinhas, eu sou um portador de necessidades especiais nesse sentido, porque eu não sei o que essa sopa de letrinhas significa. Mas aí, pegando exemplos assim, eu acho que a gente precisa, muitas vezes, e nós que trabalhamos com tecnologia, desenvolvemos tecnologia, sair um pouco da nossa soberba de achar que existe um ser humano que pode ser enquadrado dentro de uma normalidade, dentro de um padrão, e que todos somos seres humanos da mesma forma. E aí tem uns exemplos assim que eu vejo dessa parte de soberba que até são interessantes. Vou citar um caso só. Eu faço projetos para a Casa de Cinema de Porto Alegre. A Casa de Cinema de Porto Alegre lançou recentemente um filme, Antes que o Mundo Acabe, onde fizeram uma exibição, então uma exibição acessível. Então tinha audiodescrição para cegos, libras e a descrição textual. Só que eles colocaram os cegos e os surdo-mudos dentro de uma sala. Ou seja, os surdo-mudos, eles não se ouvem, mas eles são muito barulhentos. Os cegos não conseguiam assistir o filme por causa disso. Então, quer dizer, é uma total ignorância nossa sobre um outro ser humano que convive com a gente. Então, acho que tem essa coisa, assim, algumas coisas que tu colocou ali, especialmente da percepção e da compreensão, que eu acho que às vezes falta para nós entender antes até de chegar na questão tecnológica da coisa. Certo. Então, como eu sei que todos aqui são pesquisadores ativos no seu dia a dia, né? Eu resolvi trabalhar numa perspectiva mais geral do que eu dar receitinhas, porque eu acho que é importante a gente ter um bom entendimento, né? Pensando em sistemas de informação, das questões informais, formais envolvidas, para então a gente chegar em como que eu promovo aquela solução, né? Então é como se a gente estivesse primeiro entendendo o que, para depois eu partir, né, para a solução, o como, né? Então eu tenho que entender primeiro o que, né, num processo lá de engenharia de requisitos, de engenharia de software, perdão. Então, nessa perspectiva que eu estou trabalhando agora, né? Uma imagem que é bem significativa para mim é essa aqui, porque ela faz uma boa síntese de componentes desenvolvidos na acessibilidade web, né? Se por um lado eu tenho o conteúdo, que eu preciso, né, incorporar os princípios que eu mencionei, por outro lado nós temos os desenvolvedores, né? Eles precisam ter ferramentas que colaborem para o trabalho dele, né? Para manter, para avaliar aquilo que eles estão produzindo. E, de outro lado, nós temos aí os usuários que vão usar não só os navegadores que conhecemos, mas também recursos de tecnologia assistiva. Então, é importante para quem está produzindo sistemas web, pensando nessa perspectiva do para todos, né? Que entenda como é que os usuários, né, eles vão acessar, vão usar aquela tecnologia. E aí a gente pode incluir, por exemplo, os dispositivos móveis na jogada, né, que entra ali entre os navegadores, os media players, o ambiente dos usuários, né? Então, voltando um pouco aqui para as recomendações, eu vou ter orientações sobre como promover a acessibilidade na web do conteúdo, né? São orientações, então, se eu falo no WCAG, para quem é web designer e para quem mantém, que às vezes não é algum profissional de TI que vai manter a informação, né? Que às vezes a gente precisa trabalhar institucionalmente para orientar aquelas pessoas que mantêm o conteúdo, né? Então, eu acho que o modelo de acessibilidade de governo eletrônico, ele está razoável, ele é fácil de entender, mas ainda é muito voltado para a linguagem do web designer, né, de quem desenvolve
páginas web mantém e é técnico, né? Então, às vezes a gente precisa fazer um trabalho, eu quero compartilhar isso com vocês, né, de tornar mais acessível recomendações para promover a acessibilidade, né, para que outras pessoas que colaboram nesse processo de produzir conteúdo para a web, né, elas também possam colaborar para manter os nossos sites, os nossos sistemas acessíveis. Então, não adianta eu fazer um sistema de educação à distância, ou um sistema de gerenciamento de conteúdo que atenda, né, as recomendações de acessibilidade, se as pessoas que vão manter o conteúdo, sejam técnicos ou não tenham ideia de como manter, né, ou da importância, da relevância de se fazer isso. Bom, então eu trago aqui alguns cenários para a gente ir pensando, né? Então, eu acho que é bem comum e imagino que seja próximo ao que vocês vivenciam aqui. Em uma universidade, pode ser a minha, cada unidade acadêmica mantém seu próprio site ou portal. Nele são publicados documentos oficiais em formato PDF, muito comum hoje, né? Embora o ODT também seja recomendado lá pelo EMEG. Muitos deles veiculam imagens de documentos impressos. Aquela ideia, né? Sai um memorando, uma ata, escaneia, gera o PDF e publica. E a gente não cuida muito, às vezes, né? Como é que isso está sendo gerado. Então, ao tentar ler conteúdos de atas do ano anterior, de uma comissão que passou a integrar recentemente, um estudante cego não conseguiu fazê-lo, embora utilize leitores de telas para apoiá-lo no uso do computador. Por que ele não conseguiu fazer? Porque o leitor de telas, que pelo menos os que a gente conhece são mais de comum acesso, eles fazem a síntese do texto, né? Então, eu preciso ter um conteúdo em formato textual para o leitor de telas ler. Não que não existam ferramentas, existem ferramentas que pegam o texto, fazem o reconhecimento óptico de caracteres para, então, enunciar aquele texto para o usuário. Por exemplo, o ABBY, que é uma ferramenta assim, eu acho que a Adobe também tem uma ferramenta, se não me engano, o PDF Exchange. Então, tem, mas o leitor de telas, né, como JAWS, Virtual Vision, se eu pegar os de software livre, o Orca, né, ou de acesso livre, aí, o NVDA, eles vão sintetizar texto. Então, é importante que, ao gerar, por exemplo, os PDFs, um exemplo bem simples, né, que tu geres no formato texto, para que essas ferramentas possam ler o conteúdo. Né? Então, aquele é um problema bem comum. Outro cenário. Ao tentar ter acesso pela primeira vez às informações sobre projetos da universidade voltados à comunidade, um usuário do portal institucional precisou explorar uma a uma as opções de seu menu principal, além de seus subitens. Com muita persistência, sem apoio eficaz do mecanismo de busca oferecido, chegou à página da Pró-Reitoria de Extensão. Olha o caminho que ele percorreu. Estava na página principal, ele precisou descobrir que, no caminho, reitoria, pró-reitoria de extensão. Né? Então, imagine, por exemplo, um professor de educação básica tentando identificar os cursos que ele quer participar. Se ele não conhece a estrutura, às vezes, organizacional daquela instituição. Né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Pensar quem é o público-alvo, né? Além daqueles que trabalham aqui comigo. Né? Quem que tem interesse na informação, nos recursos que são oferecidos. Né? E, a partir desse entendimento, aí, construir a solução, fazer uma arquitetura de informação mais adequada. Bom, um outro cenário, né, interessante que foi falado da webconferência há pouco, né? Então, eu posso ter um recurso como esse de webconferência para promover a acessibilidade. Né? Então, lá na nossa universidade, a gente andou fazendo uns testes, uma palestra que eu ministrei no início do ano passado. Né? Eu tenho aqui o PowerPoint, estou aqui falando, né? E nós temos o apoio do intérprete de Libras. Né? Aí, claro, eu também tenho que construir o meu PowerPoint e disponibilizar o conteúdo de modo que, de repente, um surdo que não entende a Libras, ele possa se beneficiar daquele material. Né? Ou ter um profissional ali junto que faça a transcrição on the fly. É mais difícil, a gente não tem na equipe. Né?
Mas para publicar, eu posso, né, é interessante esse recurso de webconf, que eu posso gravar tudo que está acontecendo e disponibilizar depois. Quer dizer, eu posso, para essa disponibilização, fazer a transcrição. Né? Então, se a gente tiver condições de fazer isso, a gente vai estar tornando esse material mais acessível, amplamente acessível. Né? Bom, e ali eu coloquei alguns outros recursos. Se eu for analisar esse sistema que é do Adobe Connect, se eu tivesse um usuário cego entre os participantes, ele teria bastante dificuldade, ou seria impossibilitado de participar. Porque da forma como ele está concebido ou estruturado, ele não consegue navegar com o teclado e se beneficiar do leitor de telas. Fica bem confuso, né? Então, a gente precisa pensar, de repente, em estratégias, né, para tirar proveito desse recurso. E até começar a incluir como requisito na contratação de sistemas, na compra de sistemas, a questão da acessibilidade, né? Ou junto com a RNP, por exemplo, pensar em propostas que incorporem, né, essas questões, porque a gente tem pessoas cegas, surdas, trabalhando aí na universidade, seja como técnico, como docente, enfim, e que vão se beneficiar disso, né? É um desafio. Eu não estou dizendo só depois que isso é resolvido que a gente vai passar a usar, não, mas algumas pessoas precisam se incomodar com isso, né, e ficar buscando soluções. Então, uma alternativa é essa do intérprete de Libras. Sempre quando eu tiver uma palestra que vai ser transmitida, eu acho interessante adotar. Né? Em geral, a gente se preocupa em ter o intérprete na hora. Se tiver uma pessoa surda que precise daquele intérprete. Poxa, mas se eu vou disponibilizar o vídeo depois, por que não solicitar um intérprete no momento? Então, a palestrante está falando, o intérprete já vai interpretando, e isso vai ser registrado, né? Ou, se quiser, faz a interpretação depois. Né? Mas eu acho que é bem válido. Né? A RNP estava desenvolvendo um sistema MConf, né? E várias universidades testando, e eu achei interessante e triste, por um lado, né? Os requisitos de acessibilidade eles não foram incorporados. Né? E a equipe já está ciente desse problema, e espero que para novas versões isso passe a ser pensado. Né? A gente tem agora o HTML5, que pode ser usado para nos ajudar nesse aspecto, né, de organizar ambientes como esse, enfim, e considerar aspectos de acessibilidade. Então, acho que a gente tem bastante coisa aí para pensar quando, né, cabe a alguns profissionais ainda propor soluções. Bom, então, quis compartilhar assim, alguns cenários, em princípio, né, para a gente pensar a questão da imagem, a questão da Libras, da linguagem, né? E eu tenho algumas publicações que brincam com essa ideia de cenários, né, que, de repente, eu posso partilhar aí com vocês. Bom, 3 estudos de caso. Eu fiz assim, 3, 3, 3. Um estudo de caso é o estudo de caso da DAC, Diretoria Acadêmica aqui da Unicamp, né, em que eu pude trabalhar com a Magali, com o Alexandre em algum momento, né, e envolveu algumas fases, né, que eu chamo aqui de pré-design, design inicial, design iterativo e pós-design. Né, eu estou destacando algumas técnicas que foram adotadas, por exemplo, clarificação do problema de design, para eu entender quais são os problemas, né, que eu tinha, no caso, no portal anterior. E eu posso usar uma série de técnicas envolvendo ou não o usuário final. Então, existe lá a avaliação heurística, que eu posso usar especialistas para fazer uma avaliação de usabilidade, mas eu posso fazer uma reunião também que envolva professor, né, aluno, técnico da própria DAC, que foi o que aconteceu. Né? Em algum momento, então, se eu quero construir uma nova proposta, que foi o site que está operacional até hoje, eu valido os requisitos, eu posso envolver diferentes partes interessadas nesse momento também, né? Não ficar restrita à equipe técnica, até porque quando a gente fala em requisito, cliente, usuário, né, eles são importantes. Então, quem são os clientes, quem são os usuários dos nossos projetos? No momento que eu começo a pensar na solução, né, depois que eu tenho os requisitos estabelecidos, eu posso usar da prototipação.
né, para criar esboços, né, contrastar propostas e ter mais de uma alternativa de solução. E, de forma iterativa, eu posso envolver os usuários no processo de avaliação. Né? Então, só para compartilhar aqui alguns momentos, né, a gente teve dinâmicas de grupo, e eu acho que a universidade é particularmente interessante assim, para a gente desenvolver esse tipo de projeto. Né? Porque o usuário está tão pertinho, dá trabalho, mas é muito rico. A gente pode, às vezes, me colocando no papel de técnica, daí, né, que a minha formação é computação, ter acesso a tantas coisas, tantos problemas ou ideias que sozinho, né, ou restrito à equipe técnica, a gente não teria, quando a gente envolve o usuário final. Bom, tem um relatório que foi enviado para o Prêmio Mário Covas, que conta todo o processo, né, pelo menos parte, uma síntese dos momentos principais, e que e nesse processo, então, a gente chegou a uma proposta de site que tem uma melhor arquitetura de informação quando comparada à anterior, né, que cuida da questão da linguagem, que observa requisitos de acessibilidade, as recomendações que eu mencionei, né, que oferece, por exemplo, opção em alto contraste, porque pode ter pessoas que ficam mais confortáveis ao ler a informação, por exemplo, com texto escuro ao invés de claro, que é o mais comumente adotado. Né? Então, tem algumas boas práticas aí que foram incorporadas. O site está disponível até hoje. Eu não sei se no decorrer do tempo aí houveram mais críticas, se os usuários acabaram colaborando com observações a respeito de melhorias que poderiam ser feitas, né? Mas então eu posso envolver o usuário durante todo o processo e depois tendo feedback dele no uso, né? Além do uso das recomendações. Um outro estudo de caso foi desenvolvido por uma aluna minha, aluna de graduação da computação, a Josiane. A gente viu o seguinte: a nossa universidade é muito nova, nós não temos uma biblioteca digital ainda. Poxa, essa biblioteca digital, quando ela vir a ser, ela precisa vir com acessibilidade. Né? Então, ela formulou um questionário online para ajudar na captura de requisitos. A nossa universidade é multicamp, então usamos lá o Google Docs para nos ajudar com isso. Fizemos reuniões, né, com partes interessadas, envolvendo coordenadoria de biblioteca, o núcleo de tecnologia de informação e comunicação, né, professores, enfim. Requisitos foram organizados e uma série de sistemas voltados à manutenção de bibliotecas digitais foram avaliados. Por exemplo, o ePrints, né, o DSpace, entre outros, agora que eu não me recordo. Mas o ePrints e o DSpace é que tiveram uma melhor avaliação. E a gente usou um instrumento que foi proposto pelo Núcleo de Tecnologia de Informação e Comunicação para avaliar gerenciadores de conteúdos, e adaptamos esse instrumento, que está publicado em algum evento, para a situação das bibliotecas digitais, e chegamos no DSpace, também conversando, né, com outros interessados. E, a partir daí, foi realizada uma prototipação que teve em conta os requisitos de acessibilidade, no caso, o modelo de acessibilidade do governo eletrônico da época, né, que mais recente, eu acho que é a versão 2, porque a versão 3 saiu em 2011 e o trabalho foi publicado em 2010. Né? E desse trabalho saíram algumas recomendações. Recomendações que podem ser levadas em conta por qualquer projeto de biblioteca digital. Por exemplo, seguir padrões, né? Disponibilizar links de salto, para saltar para áreas importantes, por exemplo, a área de conteúdo, para o menu. Né? Prover teclas de atalho, avaliação com usuários, são recomendações mais gerais. E também recomendações específicas para o DSpace, porque na adaptação daquela solução na forma de protótipo, foram encontrados alguns problemas. Né? Então, os títulos de cada página não eram descritivos para orientar o usuário onde é que eu estou nesse momento. Né? A identificação da língua adotada no documento também não era bem explorado. Né? Então, a gente pode localizar para várias línguas, né? E tem que o usuário ser informado disso. E existe como fazer, através das tags.
né? E por aí foi. E além do, se eu for pensar, né, num gerenciador de conteúdo de biblioteca digital, eu tenho toda a estrutura e eu também tenho que pensar no conteúdo. Então, eu vou ter lá teses, dissertações, artigos, como é que é a acessibilidade disso, né? Então, ela também tratou da acessibilidade dos conteúdos, né? Então, foi um olhar de dentro, né? A partir das necessidades da universidade, do que se tem para pensar em soluções e trazendo aí as recomendações. Tá? A gente não tem a biblioteca digital ainda, mas ninguém pode dizer que não foi feita uma pesquisa e algumas orientações para fazer essa biblioteca acessível, né? Tem como, é possível. Um outro estudo de caso é do Guilherme Fialho, esse é o 3 de 3, na verdade, né? Que estava preocupado com a acessibilidade do nosso Moodle institucional, né? Quando eu quero pensar na educação à distância acessível ou na disponibilização de materiais, né, de apoio ao ensino presencial acessível, com o que eu tenho que me preocupar? Então, ele criou um questionário para entender como os professores hoje entendem desenho universal e recurso de TA, entre outros aspectos envolvidos na publicação de materiais digitais acessíveis. E daí a gente descobriu que as pessoas não sabiam, em geral, né, poucas pessoas sabiam, vamos pensar assim, o que é desenho universal e o que é tecnologia assistiva. Menos de 10% de mais de 100 respondentes, né? E ele também fez a avaliação do Moodle institucional com base no EMEG 3.0, identificou muitas vicissitudes e outras falhas, né? E, a partir disso, ele também bolou um conjunto de recomendações, algumas voltadas ao corpo docente, né, mais gerais, como eu tenho que conhecer o desenho universal e como que as pessoas com deficiência poderiam acessar o Moodle, né, o que o Moodle oferece como opção de acessibilidade, como que eu penso publicação de arquivos em formatos acessíveis, e por aí vai, né, pensando no docente. E no técnico, bom, eu preciso, quando eu adapto, eu tenho que manter a conformidade. Se está acessível, não deveria estragar, né? Eu deveria manter aquela acessibilidade. Então, se o Moodle ele é pensado tendo em conta a acessibilidade, como é que eu faço para não romper isso e manter, né, essa boa característica que ele traz? Eu preciso avaliar a acessibilidade do Moodle com quem usa, né? Ok, ele é acessível, né? Foi pensado com acessibilidade, mas tem alguns problemas, e quem usa é melhor grupo que pode aí nos ajudar a identificar problemas, né? E também é importante aí oferecer orientações para os próprios professores, né? A equipe técnica, dizer, olha, tem esses recursos de acessibilidade, você pode produzir um material acessível assim. Na verdade, não só a equipe técnica, porque a gente tem um núcleo de inclusão e acessibilidade, tem a coordenadoria de EAD. Então, integrantes de cada um desses setores juntos podem propor, né, um conjunto aí de diretrizes orientada ao usuário final, docente, aluno, enfim, quem vai manter o Moodle. Né? Então, são 3 estudos de caso que eu quis trazer aqui, que são no contexto da universidade, e eu posso extrapolar da web. Né? Eu posso pensar como é que está a acessibilidade do laboratório da informática, e por aí vai. Né? A informática, a computação, tem muito a contribuir na promoção de espaços acessíveis. Né? Bom, então, algumas considerações. Né? A acessibilidade tem impacto imediato no exercício da cidadania. Quando uma pessoa não tem um recurso acessível a ela, ela fica impedida de participar. Isso é muito frustrante, né? E, por lei, digamos, isso é garantido. Né? Como é que a gente garante isso? Preciso ter como monitorar, né? Ter uma ouvidoria, ter algum mecanismo aí para que a pessoa que está impedida, pelo menos, possa indicar o problema e buscar a solução. Mas, enfim, acessibilidade tem impacto imediato no exercício da cidadania. É um requisito legal. Né? Então, em 2004, que eu já falei há anos atrás, né, apareceu nesse decreto 5296, que as universidades tinham 24 meses para passar a produzir e manter seus sites com acessibilidade. Esse tempo foi relaxado. Né? Todo mundo pergunta, tá, mas observa, né, eu tenho ainda muitos problemas. Tem. Né? Mas nada impede que um aluno, um professor, por exemplo, acione o Ministério Público,
né, para exigir a garantia dos seus direitos. E isso é bem comum, né? Então, em questão da acessibilidade física é mais comum, da web ainda nem tanto. Acessibilidade é, então, indispensável a participação plena no ambiente universitário. Ensino, pesquisa, extensão, acesso a processos administrativos, né? E existem princípios e recomendações que são amplamente difundidos. Então, em 99 saiu o WCAG 1.0, 99, 15 anos atrás, né? Depois ele foi atualizado em 2008 para o WCAG 2.0. E a gente tem o nosso próprio modelo de acessibilidade de governo eletrônico, que tem lá umas 45 recomendações, né, que ajudam aí a orientar, e vale a pena uma oficina a respeito, né? Recomendaria alguns nomes para fazer. Usuários finais, eles podem ser envolvidos, né, na definição aí de requisitos, na avaliação de protótipos, na avaliação de sistemas que estão em uso, né, muito importante que isso seja realizado. Então, fica a pergunta. Eu tenho ali algumas dicas, para finalizar mesmo, né? Como que você pode promover a acessibilidade na web, como alguém que é técnico, né, na área de informática, ou profissional da computação, né? Então, algumas ideias. Diagnosticar, né? Descobrir onde está o problema, se tem problema. Estabelecer políticas, não adianta eu ter leis, diretrizes e esperar que cada profissional, né, por um interesse pessoal, por um senso de humanidade, comece a trabalhar nisso. Legal se isso puder acontecer, mas é importante que haja política institucional, né, para mover, para impulsionar nesse sentido, né? Incluir a acessibilidade entre os requisitos para aquisição ou desenvolvimento de soluções. Não contrato mais sistemas sem acessibilidade. Poxa, mas a gente não vai conseguir, né, fazer um monte de coisa, porque ainda tem muito problema. Mas não sei, de repente é uma alternativa mais dura, né? Mas é um caminho. Adotar diretrizes, envolver os usuários e monitorar, né? Avaliar e estar com o ouvido atento aí, né, para o que o usuário traz, né? E até, às vezes, fiscalizar, né? Então, se eu tomei consciência da importância da acessibilidade, eu não consigo, eu estou falando de mim, não consigo mais suportar ambientes inacessíveis, né? Não vou cortar os pulsos, porque vai levar muito tempo para que tudo fique perfeito e tal, né? Mas a gente vai com um trabalho de formiguinha, com muita persistência, né? Trabalhando aí na conscientização e provocando os colegas, né? Os gestores, enfim. Então, é importante sempre estar em pauta, né? Que apesar, né, aí de tantas recomendações e orientações, enfim, ainda tem muito a ser feito, né? E começa por saber, por conhecer. Bom, então, só para indicar que eu deixei a recomendação de alguns materiais, vídeos, né, para entender, por exemplo, da história do movimento político das pessoas com deficiência, uma visão social para a deficiência, como pessoas surdas podem se comunicar em algum recurso de tecnologia assistiva, como um cego pode acessar a web, né? Então, esse acessibilidade web, custo ou benefício, embora seja de 2006, ele ajuda muito, né? Para quem nunca viu um usuário cego usar, ter uma ideia de como é possível. Um cego e um surdo se comunicando através de um hangout, como isso, né? Uma palestra de 1 hora relacionada a materiais digitais acessíveis e algumas leituras, né, relacionadas aos estudos de caso e materiais que eu compartilho com vocês, né? Enfim, eu terminei o que eu tinha para falar, abro para comentários, para perguntas, enfim, obrigada. Hoje, viu, Amanda? Hoje, tá, por exemplo, existe ferramenta para tudo. Eu estive em São Paulo esse ano na Reatec 2014, tá? Não sei se você olhou o site, se você viu as novidades lá. Não, mas eu conheço esse evento, ele tem todos os anos, né? Isso, tá, é um evento Já bem participei. grande. Isso, tá
tem ferramenta para tudo que você quiser. Para um tetraplégico usar um computador quase que normal com uma outra pessoa. Só que tem dois problemas, tá? O custo disso, o custo humano disso e o custo financeiro disso. Por exemplo, aqui a gente usava o JAWS, uma versão gratuita. Você fica muito limitado. Entendeu? Então eu queria só deixar esse comentário, que tem ferramenta sim para tudo, mas isso tem um custo e... Bom, como universidade, né? Eu trabalho numa universidade federal, então existe o programa Incluir, do MEC, da CESU-CECADI, né, que é a secretaria que trata da inclusão de estudantes, de pessoas com deficiência no ensino superior. Tá. Então a gente recebe recurso e é impulsionado a organizar o ambiente de estudos, e eu estenderia para o de trabalho, né? Então, a universidade pode adquirir algumas licenças, tem software livre também, né? Enfim, mas é importante trabalhar nesse sentido. Um leitor de livros, né? Ele é super caro, mas dá para uma biblioteca disponibilizar isso, né? Tá, mas eu falo, por exemplo, de um modo geral também. Não só a universidade. Você tem em casa, né? Assim, também, entendeu? É tudo muito caro ainda, tá? Ou seja, a ferramenta está lá, mas... E às vezes as soluções elas existem, mas uma questão burocrática e tal, até também. Que, né, mesmo aquelas que são desenvolvidas no nosso país, até que elas fiquem acessíveis, né, para o usuário final. Um exemplo particular, tá? Você quer adquirir um carro com isenção, você leva 6 meses para a documentação ficar pronta, tá? É tudo muito burocrático, tá? Isso só. Boa tarde, Amanda. É o seguinte, eu fico em dúvida, como desenvolvedor de software, pegando, por exemplo, o caso da DAC, que você analisou aqui da Unicamp, né? Então, você tem, por exemplo, aquele negócio do contraste e do tamanho das fontes. Eu colocar esse tipo de ferramenta em todas as páginas e sites que eu desenvolvo tem um custo do trabalho de fazer isso, da dificuldade de eu saber do que eu tenho que realmente colocar no site para isso ser útil para as pessoas com acessibilidade, né, com deficiências, porque é o problema do usuário que não sabe testar, né, não sei qual que é a dificuldade das pessoas. Mas aí eu fico muito em dúvida também se... Quer dizer, essas políticas de governo para implementar acessibilidade nos sistemas de universidades, sistemas públicos, o quanto vale colocar isso em cada um dos sistemas? Então, tem no sistema do DAC, tem no CIPEC, tem vários sistemas aqui da Unicamp, por exemplo, isso. O quanto não é melhor investir em ferramentas, tornar gratuitas essas ferramentas? Porque, por exemplo, mudar o tamanho da fonte. Todos os browsers modernos já têm essa funcionalidade. Você precisa colocar isso também num sistema desenvolvido? Mas existe uma conversa, né? Porque então a gente tem diferentes navegadores, cada um lida com essa questão também, às vezes de ampliar, né? Tinha um tempo atrás, na época que eu estava investigando acessibilidade, que os navegadores eles respeitavam muito o designer, né? Então a palavra do designer era respeitada pelo navegador. Hoje em dia não, né? E a gente vai ter vários algoritmos para ampliar tudo proporcionalmente, ou ampliar só o texto, né? E em relação, por exemplo, a essa questão de customizar, de repente, se ficasse mais acessível para o usuário final, mais visível, ele poderia explorar esse recurso do navegador. Ainda assim, o designer ele precisa saber que ele vai ter que separar, por exemplo, nas diretrizes, né, o HTML, o formato da apresentação, do CSS. Então, ele tem que colaborar, né? Então, eu diria assim, uma diretriz muito importante, e a primeira do EMEC, é seguir as diretrizes básicas para usar os web standards, né, para a produção desses materiais, desses sites com acessibilidade, né? E a tecnologia assistiva por si só ela não resolve. Então a questão mesmo do texto, né? Se eu não tenho texto alternativo à imagem, o leitor de telas não vai ler. Então o web designer ele precisa saber, né? Eu acho que o EMEG hoje ele está bem acessível para quem quer começar. Para quem nunca implementou acessibilidade, dá uma olhada lá. Ele separa em algumas categorias, uma delas é conteúdo / informação, outra é design. De repente, você começa por uma dessas categorias, né? Recursos multimídia,
Então, assim, eu acho que a gente tem hoje um material que está mais acessível para nos orientar como técnicos. E é preciso o nosso trabalho. O pessoal fica para correr, né? Pergunta tudo do mesmo lado. André. Oi, estou aqui. Meu nome é André, trabalho no Instituto de Computação. A conclusão que eu chego disso tudo é que eu vejo a acessibilidade da web como conforto. Por exemplo, eu gosto de usar a tecla de atalho porque eu acho o teclado ótimo para entrar em informação, né? Então, eu não consigo mais ver, quando a gente fala em acessibilidade, como é uma forma minha, uma divisão muito particular, como uma coisa de superação, de uma história. Hoje, cada um usa a sua prótese, né? Nós temos os smartphones, que são considerados como já prótese humana, né? Então, se eu utilizo uma prótese, outra pessoa utiliza outra prótese, pô, qual o problema? O meu é Samsung e o teu é Nokia, né? E eu não consigo ver quando não entra na GR. Por exemplo, nós temos uma diretriz, né, que direciona toda a parte de informática, da equipe de técnicos de informática, e que não tem inclusão de acessibilidade nela, né? Isso daí também é uma coisa que se pode... É mais não, o problema é que, embora cada um tenha a sua prótese, né, eu uso o iPad, outro Android, outro desktop, e seja confortável mais ou menos, né? Se eu não tiver atenção aos padrões, isso não se torna possível, né? Então, por exemplo, customização do Moodle, vamos pensar assim. De repente, a equipe pega o Moodle, customiza, usa o desktop como referência e ele fica muito pobre para a gente usar nos dispositivos móveis. Então, mesmo que eu tenha aquele equipamento, né, aí como é que eu vou tirar proveito, vou ficar confortável, né, se não foi pensado assim com robustez de fato, né? Pegou só uma referência o desktop hoje, isso já não dá mais para fazer, né? Então, para algumas pessoas é conforto e para outras é assim uma questão de conseguir começar a acessar ainda. Né? Mas concordo contigo.